Vamos entender então o que é a intradermoterapia. Qual é essa técnica? Bem, primeiro vamos entender qual a forma de uma boa saúde estética, né? O que a gente pensa quando a gente pensa em estética? A gente imagina uma pele jovem, uma pele sem manchas. Esse é o padrão de beleza ideal, né? E esse padrão de beleza ele está associado com a autoestima da pessoa. Muitas vezes a gente se pega imaginando a nossa autoestima relacionada com uma harmonia do corpo como um todo, né? Tanto a face está harmônica quanto todo o nosso corpo. Isso porque o nosso cérebro interpreta algo bonito como algo que é harmônico. Tudo que é liso, tudo que é retilíneo, tudo que é organizado, o nosso cérebro interpreta como beleza, como algo harmônico. E por isso, é isso que nós buscamos aqui na estética. É harmonizar de uma forma que, para o nosso cérebro, para o cérebro do visualizador, interprete aquilo como belo. E o nosso maior visualizador somos nós mesmos, né? Quando nós nos olhamos à frente do espelho, nós queremos ver algo harmônico, algo bonito aos nossos olhos. Na verdade, ao nosso cérebro. É ele que interpreta o que é bonito ou o que não é. E esses padrões de beleza que nós acabamos internalizando estão relacionados sim com uma maior jovialidade, né? A gente quer estar jovens, a gente quer estar magras. E isso por quê? Porque a gente quase não para pensar nisso, mas é porque isso nos leva a entender que o nosso tempo, né, de atividade é maior quando você está jovem, bonito, saudável. Então, os padrões de beleza atuais, principalmente, buscam que você esteja bem disposto, que você tenha boa aparência e que você esteja em alta autoestima, né, em ótima autoestima. E isso é muito importante que a gente também saiba, quando estamos frente ao nosso paciente, que ele também pensa assim. E por isso nós temos que trabalhar a expectativa desse nosso paciente, que muitas vezes é superestimada na hora que ele está na nossa frente. Ele espera que você salve ele de todas aquelas tristezas ou insatisfações com o próprio corpo deles, né? Então, é muito importante que nós trabalhemos isso. Embora a intradermoterapia possa trazer muitos resultados e melhorar realmente a aparência dos nossos pacientes, não é milagre. E ela não gera perfeição. Aquela perfeição que você olha e fala, nossa, ficou tudo perfeitamente harmônico. É importante a gente trabalhar essa expectativa, porque muitas vezes os nomes que são dados no mercado para a intradermoterapia, por exemplo, lipoenzimática, né? Lipo sem corte, tudo isso nos leva a pensar em lipoaspiração. E o nosso paciente chega pra gente com essa ideia de que vai fazer um super emagrecimento, né? Aquela ideia de lipoaspiração. E não é isso que acontece. É um trabalho longo, um trabalho árduo para você que é profissional e também para o seu paciente, que vai precisar também fazer exercício físico, ter uma alimentação saudável, se dedicar ao tratamento. Tem algumas restrições para que ele faça durante esse tratamento. Então, não existe nada que é milagroso dentro da estética. É ciência que você deve saber, né, como aplicar essa ciência e muito trabalho. Trabalho tanto da sua parte como profissional, quanto também do seu paciente. Importante trabalhar essa expectativa do seu paciente, tá? Mas tá, o que seria a intradermoterapia? É usada também como sinônimo a mesoterapia. Ela foi desenvolvida por um médico francês, Dr. Michel Pistor, em 1952. Tem um tempinho já. Acreditando que esse seria uma forma de distribuir o medicamento localmente e que ele agiria só ali. Por isso recebe o nome de mesoterapia. Quando é aplicado na mesoderme, né, por exemplo, o tecido dérmico, que faz parte da mesoderme, por isso ele deu o nome de mesoterapia. Mas depois a gente sabe que esses medicamentos não agem tão somente local assim. E eles agem também de forma sistêmica porque mais tarde eles vão ser sim absorvidos por esses plexos
venosos e arteriais que passam por ali. Então, eles acabam tendo uma ação sistêmica também, né? Então, usou-se o nome mais apropriado, intradermoterapia. Mas nos artigos científicos pode ser que você ainda encontre o termo mesoterapia, tá bom? Em 1964, o outro médico colaborador do Pistor, o Mário Label, ele desenvolveu uma agulha de 4 milímetros de comprimento, que é mais ou menos esse intervalo que acontece entre os plexos capilares superficiais, próximos ali à camada basal da epiderme, e os plexos inferiores, né, que são os da camada reticular da derme. Então, esse intervalo seria aproximadamente de 4 milímetros. É óbvio que essa espessura varia em todo o organismo, né? Não é a pele da testa, não é a mesma espessura da pele do abdômen, por exemplo, mas em termos médios, essa agulha de 4 milímetros auxiliaria bastante para poder fazer a mesoterapia e atingir o medicamento onde era desejado. Esse método chegou ao Brasil em 1900, quando então foi amplamente utilizado tanto na medicina quanto na estética, tá? Então é um procedimento não cirúrgico que consiste em administrar pequenas doses de medicamentos diretamente na área a ser tratada e torna essa técnica muito eficaz, né? Porque ela vai ter aí um longo período de absorção e por isso diminui as perdas que esse medicamento vai ter durante a sua atividade, né? A sua ação no corpo. A espessura da epiderme pode variar de 0,1 a 1,5 milímetros. E a da derme, ela varia de 30 a 45 vezes essa espessura da epiderme. Então imagine só, a derme é muito maior do que a epiderme. E a injeção deve ser realizada profundamente, aproximadamente, como eu disse, 4 milímetros depois da epiderme. E isso permite, portanto, a formação de um depósito ali naquela derme que vai prolongar essa absorção do medicamento, por isso, né, tem uma ação local e eficaz desse medicamento. A intradermoterapia pode ser realizada tanto com pistola automática quanto por métodos manuais mesmo, seringa e agulha, tá? A agulha pode ser usada tanto aquela agulha cinza quanto a agulha amarelinha, mas a agulha cinza é muito difícil de você conseguir precisar a espessura dérmica, então é preferível que a amarelinha, que é aquela de 30G, de aproximadamente 4 milímetros, né? Então pode ser usada. Algumas pessoas também usam aquelas de 13 milímetros, também pode ser usada, certo? Injeta-se em cada ponto 0,1 ml, ou seja, 100 microlitros a 200 microlitros em cada região, abaixo da epiderme, certo? Para poder depositar esse medicamento ali. É importante que antes dessa deposição seja feita uma asepsia da pele, tanto com sabonete e depois com álcool 70, com clorexidina, né? Toda a asepsia que vocês já estão acostumados, habituados a fazer. A mistura dos fármacos precisa ser a fresco, na frente do paciente, para que ele veja que esses fármacos são estéreis e que você está administrando de forma correta, tá bom? E o intervalo das sessões geralmente é de 1 semana. Existem alguns protocolos que são feitos de 15 em 15 dias. E outros protocolos ainda podem ser feitos em 2 vezes na semana. Mas o padrão, o ideal, que a maioria das pessoas fazem, é um protocolo semanal. Bem, a técnica é mundialmente utilizada para vários tipos de doença, mas aqui na saúde estética nós vamos falar que nós podemos utilizar a intradermoterapia para celulite, para flacidez, para estrias, para manchas, né, hipercromias, para desvitalização da pele, quando a pele, né, já está perdendo aquela elasticidade, está perdendo a vitalidade, a jovialidade, a hidratação, então nós podemos fazer também a intradermoterapia, para rugas, para o tratamento capilar, para lipodistrofias, enfim, para emagrecimento, vários tipos. Por isso que a gente fala que é a técnica mais versátil que você vai ver aqui no seu curso de estética. Pode ser usado para a maioria dos seus tratamentos. Lógico que em associação. Inclusive, quero muito conversar com vocês sobre isso.
sobre as associações que devem e podem ser feitas com a intradermoterapia, tá? Mas uma técnica tão maravilhosa assim deve ter algum problema, né? E tem as complicações e tem também aquelas pessoas que são contraindicadas para fazer, tá? Complicações para a intradermoterapia. Frequentemente as pessoas vão sentir dor, vão sentir algumas reações, né? Então, por exemplo, pode ficar vermelhinho na região, pode ter erupções, a pessoa pode ter alergias pós-aplicação. Então, tudo isso precisa ser avaliado durante a consulta e também explicado para o paciente. Dor vai sentir, apesar de a gente poder usar anestésicos, né? E também ter o cuidado pós-aplicação. Mas mesmo assim, a pessoa pode sentir dor sim, tá? Geralmente a dor está associada aos medicamentos que a gente usa. Então, por exemplo, medicamentos com pHs muito baixos, né, pH ácido, geralmente a pessoa vai ter mais sensibilidade para a dor. Também quando a gente pensa em medicamentos que são lipolíticos, né, que vão estourar a célula de gordura lá, os adipócitos, também pode gerar dor local ali onde faz a aplicação. Normal, porém deve ser assistido pelo profissional o tempo todo, né? Se essa dor está normal, se esse paciente está ficando muito com um eritema muito importante, tudo isso você vai precisar acompanhar o seu paciente, tá? É você que está administrando, é você que também cuida das complicações, tá bom? E reações alérgicas também podem acontecer. Na mesma frequência que medicações sistêmicas, né? Então, ter esse cuidado de observar ou talvez até fazer um teste anteriormente se esse paciente tem alguma hipersensibilidade às fórmulas que você vai usar. Importante que você tenha essa consciência para estar atendendo o seu paciente da melhor forma possível, tá bom? Bem, quais são esses medicamentos que a gente aplica? Bem, a escolha dos fármacos é baseada na fisiopatologia da disfunção. O que isso significa? Depende do que você quer tratar. Se você quer tratar a pele, a gente vai ter que usar fármacos ali que reconstituam pele, que façam uma boa inflamação, que modulem bem essa cicatrização, que façam a produção de colágeno, que provoque, né, a produção de colágeno, a remodelação dessas fibras de colágeno também. Se você está tratando de gordura, a gente tem que pensar em fármacos que levam a lipólise ou a própria necrose, né, das células de gordura, dos adipócitos. Nós também temos que pensar em vasodilatadores que vão fazer com que essa gordura que está sendo liberada seja eliminada pelo organismo. Temos que pensar na fisiopatologia da disfunção estética para assim conseguirmos aplicar exatamente os fármacos que aquele indivíduo precisa. Por exemplo, também na questão da celulite. Celulite a gente sabe que é um processo que, além de ser um processo inflamatório, também há um acúmulo de gordura ali, também há um processo de fibrose ali, né? Por isso que forma aqueles buraquinhos na perna da nossa paciente. O que a gente tem que fazer? Temos que trabalhar com anti-inflamatórios, temos que trabalhar com medicamentos que normalizem esse fluxo sanguíneo ali e temos também que trabalhar com lipolíticos para né, fazer com que essa gordura seja liberada. Então, dependendo de qual a disfunção estética, a gente aplica o melhor medicamento, o melhor fármaco para resolver aquele problema. É muito importante dizer que vocês estão percebendo que eu estou usando o termo fármaco, medicamento, e muitas vezes aí a gente escuta dizer aplicação de enzimas. Pouquíssimas dos medicamentos que nós aplicamos na intradermoterapia são enzimas. É só porque o nome é bonito e vende bem, né? Quando a gente fala, vamos aplicar enzimas, a gente pensa que a enzima vai corroer a pessoa. E na verdade não é nada disso que acontece. O que acontece é uma atividade farmacológica local que leva à lipólise, que leva à maior produção de colágeno, que leva os objetivos que a gente pretende para aquela disfunção estética, tá bom? Nem todo fármaco é passível de aplicação intradérmica. Existem fármacos que não podem ser aplicados diretamente na região dérmica. Então, por isso, nós temos que ter conhecimento de farmacologia e farmacodinâmica, porque temos que saber exatamente qual a atividade farmacológica daquele medicamento naquela região.
Por exemplo, os corticoides não podem ser aplicados diretamente na região dérmica. Os vasoconstritores, existem vários que não podem ser aplicados na região dérmica, então ter esse cuidado, tá bom? O fármaco ideal é aquele que possui pH mais neutro, porque não vai ter uma briga ali com a região dérmica, que já tem o pH neutro básico dela, pH neutro dela, e não vai alterar nenhuma estrutura da derme, né? Então, pH neutro, que seja que não tenha conservantes, né? Que seja um produto que consiga ficar o máximo de tempo ali sem necessidade de conservante, que não perca sua estabilidade molecular. E também que não tenha corante, porque quanto mais corantes e esses pequenas moléculas alérgenas, mais alergias, mais hipersensibilidades, mais instabilidade desse fármaco, tá bom? No máximo, nós administramos 4 fármacos por mescla. Mescla é o nome que a gente dá para misturinha de produtos que nós vamos aplicar no nosso paciente. No máximo 4. A gente costuma dizer que nós aplicamos 3 ativos e 1 anestésico. Por quê? O paciente vai sentir dor, então é bom que você já tenha essa ideia de aplicar um anestésico para que ele não sinta tanta dor durante a aplicação, tá? Lógico que depois, no pós, ele vai sentir dor, né? Porque a atividade do anestésico vai passar, mas pelo menos durante a aplicação que ele não tenha tanta dor. E a interação antagônica também entre os fármacos, é muito importante que você saiba se existe, né, alguma interação medicamentosa entre os fármacos. Tanto os fármacos que você está aplicando, quanto os fármacos que o paciente já faz uso. Então, muitas vezes o paciente faz uso de sulfonamidas, né, que são anti-inflamatórios. É importante que você saiba se os seus medicamentos que você está aplicando nele, que não tenha nenhuma interação medicamentosa com essas sulfas, por exemplo. Tá? E muitos deles têm interações medicamentosas. É importante que vocês saibam exatamente as patologias que seus pacientes têm, os medicamentos que eles ingerem diariamente e os medicamentos que você vai administrar. Bem, quais são esses fármacos? Nós administramos anestésicos, vasodilatadores, venotônicos também, que estabilizam a parede vascular, né? Eutróficos, que são aqueles que dão, né, uma maior potencialidade para as funções celulares, para o metabolismo celular. Vitaminas, que, né, a maioria das vitaminas são cofatores para as diversas reações bioquímicas intracelulares. Também os aminoácidos, que são fundamentais para a produção de proteínas, né, que são a matéria-prima das proteínas. E também os lipolíticos, que são esses fármacos que têm capacidade de fazer lipólise, eliminar o tecido de gordura, né? O tecido adiposo. Existem algumas contraindicações, contraindicação absoluta e contraindicação relativa. Contraindicação absoluta, alergias, alguma infecção cutânea próxima ao local de aplicação. E as relativas são aqueles, né? O uso de sulfas, porque se for sulfonamidas, né? Porque se for algum medicamento que a gente vai aplicar que tenha interação medicamentosa, então nós vamos ter que ter esse cuidado para não aplicar juntamente. Disfunções hepáticas também. É muito importante a gente imaginar que durante a lipólise, né, quando a gente está fazendo tratamento, por exemplo, de gordura localizada, e nós vamos liberar uma grande quantidade de gorduras, né, de tecido adiposo ali daquele local, né, da região que nós fizemos a aplicação, todo esse tecido, essa gordura vai ser liberada para onde? Não tem outro lugar, ela vai para a corrente sanguínea, ela vai ser absorvida. Quando ela vai ser absorvida, se não tiver uma atividade física, se não tiver uma diminuição da ingesta calórica esse paciente vai levar toda essa liberação de gorduras para o fígado. E aí, se esse paciente já tem problemas hepáticos, nós vamos estar piorando esses problemas hepáticos. Nós vamos conversar sobre isso logo à frente, quando a gente estiver falando sobre essa liberação lipolítica. Mas é importante a gente saber que as disfunções hepáticas são contraindicadas para a aplicação de intradermoterapia, tá? Pelo menos no nosso consultório. Vamos nos manter o mais livres de problemas possíveis, né?
Dislipidemias também, existem pacientes que têm aí colesterol alto, né, níveis de LDL alto. Quando a gente libera uma grande quantidade de gorduras também para essa circulação, vai ter problema também, porque esse colesterol pode aumentar e o paciente ter várias complicações por conta disso. A grande expectativa do paciente, como eu disse lá no início, pacientes que têm uma grande expectativa quanto à intradermoterapia são contraindicados para fazer. Ou você modula bem essa expectativa do paciente, ou é melhor que não faça, tá bom? E quando eles também são intolerantes à dor, ou quando vão fazer alguma exposição solar, é preferível que não faça tão próximo, né? Próximo à exposição solar, porque pode gerar manchas, tá bom? É isso, vamos conversar na nossa próxima aula sobre intradermoterapia na face.